Em meio a protesto, o Senado da Argentina aprova projeto-chave de reformas de Milei. E você vai ver também. Volume de vendas no varejo cresce em abril e tem um quarto resultado positivo seguido do setor. Lei que acaba com saídas temporárias de presos é publicada no Diário Oficial. Medida não vale para condenados antes da nova lei. Ministério da Saúde lança caderneta de vacinação da criança com inclusão de teste para identificar sinais de autismo. E ainda, senadores americanos pedem que presidente Joe Biden apoie a iniciativa do Brasil de cobrança de imposto mínimo global aos super ricos. Medida equivale a 2% de riqueza. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Aliás, já virou para 5 minutos, viu? Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira, 13 de junho. A reforma de Estado do presidente argentino Javier Milei foi aprovada com modificações na madrugada desta quinta-feira pelo Senado, após uma maratona de sessões que começou na manhã de ontem e foi marcada por tumultos em frente ao Congresso. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas e detidas e carros foram incendiados. A líder do Senado e também vice-presidente do país, Vitória Villarruel, acabou com o empate de 36-36 na votação geral do texto, que foi então discutido título a título. Por esos argentinos que sofrem, que esperam. Para os argentinos que sofrem, que esperam, que não querem ver seus filhos saírem do país. Para aqueles que merecem recuperar o orgulho de ser argentinos. E pensando sempre em tudo pela Argentina, meu voto é afirmativo. Todo por Argentina, mi voto es afirmativo. A presidência comemorou a aprovação da chamada Lei de Bases para a Desregulamentação da Economia, que retornará à Câmara dos Deputados para a sanção final. Para conseguir a aprovação, o governo fez inúmeras concessões, até reduzir seu conteúdo original de 600 artigos para 1/3. Durante o dia, milhares de pessoas se reuniram em torno do Congresso para rejeitar o projeto e o ajuste fiscal do presidente e houve tumultos. A polícia repeliu com gás lacrimogêneo, balas de borracha e jatos d'água um grupo que tentou ultrapassar as barreiras que isolavam o Congresso. Os manifestantes responderam atirando pedras e nos distúrbios 2 carros foram queimados. 7 pessoas, incluindo 5 deputados da oposição, foram tratadas em um hospital depois de terem sido afetadas pelo gás lacrimogêneo e dezenas foram atendidas no local. Pelo menos 10 pessoas foram presas e 9 policiais federais ficaram feridos. A presidência disse na rede social X que grupos que chamou de terroristas tentaram perpetrar um golpe de Estado. Felizmente, temos uma grande ministra da Segurança que está pondo as ruas em ordem, como prometemos durante a campanha. Durante a noite, houve focos de protestos em diferentes partes de Buenos Aires e foram ouvidos barulhos de panelas e buzinas. O debate ocorreu em um contexto de recessão e com uma inflação de quase 300% interanual. Após assumir a presidência em dezembro do ano passado, Javier Milei promoveu uma série de ajustes que levaram a um choque na economia, como a gente acabou de ver na reportagem. Para alcançar o déficit zero, o presidente da Argentina teve que reduzir em 35% os gastos do Estado em relação a 2023. As tarifas de água, gás, luz, transporte público e serviços essenciais deixaram de ser subsidiadas pelo governo. E, como resultado, houve um aumento expressivo nos preços. O presidente também paralisou obras federais e interrompeu o repasse de dinheiro para os estados, visando reduzir os gastos públicos. Essas medidas tiveram efeitos na inflação, que levou um choque inicial, mas agora vive um período de desaceleração. Além disso, os juros começaram a cair e o país registrou o primeiro superávit desde 2008, aliás.
Mas alguns especialistas defendem que o superávit é uma consequência direta da redução dos gastos e não da elevação das receitas obtidas pelo governo. E isso pode não se sustentar a longo prazo. Para a gente entender melhor esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com o economista Rica Mello. Boa tarde, Rica, e seja muito bem-vindo. Oi, boa tarde, Tabata, boa tarde a todos. Rica, de modo geral, os resultados obtidos pelo novo governo argentino, realmente eles são muito positivos. Entretanto, milhares de demissões ocorreram, além de salários e aposentadorias terem tido uma queda importante. No primeiro trimestre do ano, o nível de atividade econômica caiu 5,3%. A consequência dessas medidas, como a gente tem acompanhado nos noticiários, intensificaram a crise econômica no país, que colocou 41,7% dos mais de 46 milhões e meio de argentinos abaixo da linha de pobreza. Isso segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, o INDEC. Rica, como que essas medidas tomadas pelo governo Milei podem ser benéficas para a população, em especial o mais pobre? Olha, de fato, o Milei tomou medidas muito duras e muito difíceis desde que ele assumiu o governo. Ele disse que assumiria todas essas medidas. Ele não está fazendo nada de diferente daquilo que ele havia prometido e daquilo que os argentinos haviam, inclusive, entendido que haveria de ser feito. Uma redução expressiva de gastos do governo, que gastava muito mais do que arrecadava, o que acabava gerando uma inflação muito alta na Argentina. A Argentina estava com inflação aí de 200% ao ano, né? Antes do Milei entrar, e essa inflação até 25% ao mês. Já está caindo fortemente os níveis de inflação, e a hora que os níveis de inflação vão caindo, na hora que o governo tem superávit, ele acabou de ter superávit, e olha só, a Argentina nos últimos 120 anos teve superávit apenas em 10 anos de 120, ou seja, a Argentina ela gasta mais do que arrecada ao longo da sua história, e o Milei está de fato mudando isso. Mas assim como ele disse, haveria um empobrecimento do país no começo do seu governo, que está acontecendo, mas logo que essa inflação fica controlada, o país pode começar a enriquecer. O próprio FMI tem uma perspectiva de crescimento da economia em 2025 e existia uma perspectiva de crescimento nesse ano que já não é mais crescimento, é queda, mas não é uma queda tão significativa. Então, a Argentina, tomando essas decisões super difíceis de queda, de redução de custos, né? E ele não teve muito aumento de receita ainda, mas vai tentar aumentar a receita, é verdadeiramente o único caminho que a Argentina tinha, que me parece, que ela tinha para conseguir sair dessa crise de mais de um século, de 100 anos. É difícil, mas provavelmente essa população vai conseguir ver os louros, né, dessa política tão dura que ele tem tido um pouco mais à frente, mais para 2025, não para este ano. É o chamado efeito rebote, né, que ele tem defendido. Exatamente. O efeito rebote que ele diz, olha, nós vamos crescer em V, a gente vai ter uma redução rápida, a gente está quase no ponto mais baixo da curva, no momento onde a Argentina é muito pobre. Ela empobreceu, os argentinos empobreceram nos últimos meses, porque muitos foram demitidos, houve um aumento, uma redução de salários, as apostadorias não subiram, então, como a inflação é muito alta, comeu o valor das apostadorias, os políticos estão recebendo menos, as estatais estão recebendo menos dinheiro, o governo está gastando menos em tudo, né? Acho que das 13 contas que ele tem, se não me engano, 11 ele já conseguiu hoje ter superávit, hoje ele já sobra dinheiro e não falta, mas isso veio com um custo altíssimo, e esse efeito rebote, então, é o que a gente deve ver à frente, e já começou a ver, abril já teve um pouquinho de crescimento, já começou a ver alguns bons sinais da política que o Milei tomou aí para trás. Então, de fato, muitos economistas estão esperançosos que a Argentina vai conseguir ver esse efeito rebote. Pode ser que não tão rápido quanto o Milei comentou e não tão rápido quanto ele gostaria que fosse, mas provavelmente esse efeito rebote começa a acontecer no segundo semestre. Agora, a lei de bases aprovada pelo Senado dá poderes especiais ao governo por meio de um decreto de estado de emergência pública e propõe também, né, a privatização de algumas estatais.
Mas o governo Milei, ele tem apenas uma pequena minoria, né, na Câmara dos Deputados e no Senado. Você acredita, Rica, que ele terá autonomia para implementar essa política de privatização, por exemplo? E uma outra pergunta emendando, né? Até que ponto essa medida, esses planos de privatização são bons para o país e especificamente a Argentina? Olha, respondendo a sua segunda pergunta primeiro, depois a primeira, eu acho que é muito interessante que você faça privatizações de empresas que não estão conseguindo investir o necessário o suficiente para promover crescimento e oxigenação do país. O Brasil fez isso ao longo das últimas décadas e na grande maioria dos mercados em que o Brasil fez isso, os governos fizeram isso, foi positivo. Preços caíram, serviços melhoraram. É claro que você tem que ter depois uma maneira de verificar o que está acontecendo com os serviços. A gente viu também em algumas crises que nós tivemos que às vezes o governo não consegue monitorar tão bem as empresas que foram privatizadas e a gente acaba não tendo essa benesse de um serviço melhor. Então, tem que fazer isso com muita cautela e com muito cuidado. Acho que é importante que a Argentina faça isso. Tem muitas empresas que continuam tendo prejuízo, então seria mais uma maneira de reduzir custo, então ajudar a Argentina a ter uma inflação mais estabilizada. Isso é muito importante. O Brasil começou a enriquecer lá depois de Fernando Henrique, quando estabilizou a inflação. A gente já tem que fazer o mesmo, está fazendo esse caminho. Vai ser difícil ele aprovar isso sim, porque ele tem minoria no Congresso, mas quanto mais ele consegue ir mostrando para o Congresso e para a Argentina que essas decisões duras que ele tem tomado vão trazendo a Argentina para uma volta de crescimento, mais fácil ele convencer a oposição a estar com ele. Eu torço para que ele consiga ganhar a oposição e consiga fazer alguma das privatizações que vai provavelmente ajudar muito a Argentina a crescer mais e gastar menos dinheiro. É pelo bem dos argentinos, né? Especialmente os que estão abaixo da linha da pobreza, né? Como a gente acompanhou. Rica, muito obrigada pela sua análise. Realmente foi muito importante para a gente entender esse ponto. É tudo muito complexo, né? A história da Argentina, são muitos desdobramentos, aconteceram muitas coisas nos últimos anos, essa crise terrível que o país se encontra, mas esses resultados positivos realmente acendem uma esperança, né? Te agradeço demais, Bel. Obrigado pela oportunidade, fico aqui à disposição. Muito obrigada. E olha só, na Suíça, o presidente Lula voltou a defender a taxação dos super ricos e falou do empenho do Brasil contra as desigualdades sociais e na melhoria das rendas de trabalhadores. Ele participou da cerimônia de encerramento da Conferência Anual da Organização Mundial do Trabalho em Genebra. O crescimento da produtividade não tem sido acompanhado pelo aumento dos salários, gerando insatisfação e muita polarização. Não se pode discutir economia e finanças sem discutir emprego e renda. Precisamos de uma nova globalização, uma globalização de face humana. A justiça social e a luta contra as desigualdades são prioridade da presidência do Brasil no G20, que se realizará em novembro próximo. Fiz questão de convidar a OIT para contribuir com as discussões do grupo. Estamos discutindo como promover uma transição justa e utilizar tecnologias emergentes para melhorar o universo laboral. E veja a seguir, nova caderneta de vacinação da criança oferece teste para identificar sinais de autismo. E ainda, senadores americanos se unem ao Brasil e pedem cobrança da taxação dos super ricos. Todos os detalhes daqui a pouco, nós voltamos já já. E nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. O governo publicou no Diário Oficial da União de hoje a lei que acaba com as saídas temporárias de presos. Os vetos do Executivo foram derrubados pelo Congresso Nacional em maio. A medida não vale para condenados antes da nova lei. Na prática, foram alterados artigos da Lei de Execução Penal. Além da extinção das saídas de presos para visitar a família,
A nova lei proíbe a liberação para realizar atividades para o retorno ao convívio social. A saída temporária era um benefício previsto na legislação e se aplicava à maioria dos condenados em regime semiaberto que tivessem cumprido pelo menos um quarto da pena. A saidinha valia para datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. A matéria ainda é tema de 2 ações no Supremo Tribunal Federal, que pedem a reversão da decisão dos parlamentares. Mas o fim do benefício só vale para novos detentos, conforme definiu o ministro André Mendonça no mês passado. Antes da extinção do benefício, na última terça-feira, cerca de 35 mil presos foram liberados no estado de São Paulo, na segunda saída temporária do ano. A Secretaria da Administração Penitenciária disse que cumpre decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Além disso, segundo o órgão, os juízes do Departamento Estadual de Execução Criminal analisaram se os presos preenchiam os requisitos para essa saída temporária antes da extinção do benefício e, com isso, a saída foi mantida. 1h21 pelo horário de Brasília, agora a gente traz uma novidade. Uma nova edição da caderneta de vacinação da criança traz uma inclusão de teste para identificar crianças autistas. Isso foi lançado pelo Ministério da Saúde. A triagem é capaz de fazer a detecção precoce de sinais do transtorno. Segundo o Ministério da Saúde, a atualização da caderneta de vacinação com a ferramenta é fundamental para a identificação do problema do autismo aos primeiros sinais. Além disso, contém orientações para cuidadores e profissionais de saúde sobre a aplicação e a interpretação do teste. A pasta vai imprimir ao menos 3 milhões de cadernetas e a previsão é de que o material seja encaminhado no segundo semestre para todos os estados e capitais. O formato online do documento já está disponível. A Coordenadoria de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente informou que a ferramenta utilizada pela saúde será para um teste de triagem e não uma confirmação de diagnóstico do transtorno. O diagnóstico do problema é importante para que as famílias compreendam melhor as crianças com autismo e a necessidade de uma equipe multiprofissional acompanhando ao longo do desenvolvimento infantil, fazendo as intervenções em tempo oportuno. As vendas do comércio varejista cresceram em abril, em comparação com março. Este foi o 4º resultado positivo seguido do setor. O volume de vendas no varejo cresceu 0,9% em abril, em comparação com março, quando teve alta de 0,3%. Este foi o 4º resultado positivo seguido do setor, que acumula alta de 4,9% no ano e de 2,7% nos últimos 12 meses. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada pelo IBGE. Neste ano, o varejo está atingindo resultados mais expressivos. De acordo com o Instituto, nos últimos 3 meses, as vendas no varejo vêm alcançando o último recorde da série, que havia sido em outubro e novembro de 2021. Das 8 atividades pesquisadas, 5 avançaram em abril, com destaque para produtos alimentícios e equipamentos e material para escritório, que exerceram as principais influências sobre o resultado geral. O setor de móveis e eletrodomésticos voltou a crescer após a queda em março. E no segmento de combustíveis e lubrificantes, abril teve a primeira alta do ano. Por outro lado, as atividades de livros e papelaria e vestuário e calçados ficaram no campo negativo no mês. 18 senadores americanos pediram que o presidente Joe Biden apoie a iniciativa do Brasil de cobrar um imposto mínimo global aos super ricos. Na presidência rotativa do G20, o Brasil quer que detentores de grandes fortunas paguem impostos equivalentes a pelo menos 2% de sua riqueza. Em nota, os políticos destacaram que estabelecer padrões mínimos em todos os países permitiria aos Estados Unidos e a outras nações arrecadarem bilhões de dólares para atender necessidades prementes. Este valor poderia ser destinado, por exemplo, para o combate às pandemias, às mudanças climáticas e à desigualdade. O texto da presidência da Comissão Independente para a Reforma do Sistema disse acreditar que a iniciativa brasileira do G20 é de interesse estratégico para os Estados Unidos.
Os senadores pediram que Washington se some a outros países para alcançar um acordo histórico que garanta uma economia americana e global mais equitativa. Os especialistas estimam que, globalmente, os super ricos paguem cerca de 0,5% de sua riqueza estimada em impostos. E antes de encerrar, vamos agora viajar para Barcelona, na Espanha. Mas não para ver centros históricos ou cidade grande. Vamos a La Barceloneta, um bairro praiano com ligação no Mar das Baleares. Vem comigo. Por Barcelona não ser muito grande, os lugares podem estar mais perto do que aparentam. Assim, o bairro La Barceloneta, por exemplo, não está distante do aeroporto ou do centro da cidade. Ao mesmo tempo que é uma região inteiramente praiana, na costa da região. O local é um ponto de visitas para aqueles que querem aproveitar de tudo em Barcelona, desde passeio pelo centro e pontos históricos até uma praia bem localizada. E é claro que vendo essas imagens tão lindas, a gente não podia ficar de fora de viajar até lá, né? Então vamos para a Catalunha e ir direto para a praia San Sebastián, em La Barceloneta. No fuso horário são 18 horas por lá e mesmo assim tem muita gente aproveitando. Vocês vão ver agora pelas imagens que dá até vontade de pegar um avião e ir direto para lá, né? Os termômetros marcam 23 graus nesse momento. Não é tão quente assim, mas o sol é um convite tanto para curtir esse lugar tão lindo, né? E com essas imagens que encerramos o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã.